A paz do Senhor, meus irmãos, do canal aí do Presbítero Chaguinha. Estamos aqui mais uma vez para estar gravando mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical. É uma escola, é o maior seminário de todos os tempos, é a Escola Bíblica Dominical, onde nós aprendemos mais sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, onde nós aprendemos mais sobre Deus, né? É através da Escola Bíblica Dominical, da Palavra do Senhor. Esse é um grande seminário que todos deveriam estudar. A Escola Bíblica Dominical, todos os dias de manhã, você está convidado a participar de uma Escola Bíblica Dominical numa igreja mais próxima da sua casa, tá? Uma congregação mais próxima. Quase todas as igrejas têm Escola Bíblica Dominical, certo? Tanto a Assembleia de Deus, como Presbiteriana, como Batista, como todas, eu creio que tem Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o terceiro trimestre da Escola Bíblica de 2025 e hoje nós iremos estudar uma lição bastante linda, tá? Bastante linda, mas é uma lição muito bonita. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Deixe aquele gostei, aquele like, tá bom? Se inscreva. Você que gosta de aprender melhor, você que gosta de aprender sobre Jesus, sobre a história da Palavra de Deus, sobre a Palavra do Senhor, a Escola Dominical é o melhor seminário que tem para você aprender sobre Deus, sobre Jesus, certo? Então é uma alimentação para nós, tá? É a Palavra do Senhor nosso Deus. Vamos para a leitura da nossa Escola Bíblica Dominical. Lição de número 4, data 27 de julho de 2025. Título: Uma igreja cheia do Espírito Santo. O textuário: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciava com ousadia a palavra de Deus. Atos 4, 31. Verdade prática: uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflição, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Leitura bíblica em classe, Atos 4, do 24 ao 31. E ouvindo eles isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar, e tudo que nele há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram o gentio, e os povos pensaram coisa vã. E levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma, como o Senhor, e contra o Senhor e contra os seus ungidos. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, e se juntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilato com os gentios e os povos de Israel, para fazeres tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se houvesse de fazer. Agora, pois, Senhor, olha para a tua ameaça e concede aos teus servos que fale com a tua ousadia a tua palavra, enquanto estende a tua mão para curar e para que se faça sinais e prodígio pelo nome do teu santo Filho, Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciava com ousadia a palavra de Deus. Nós estamos nesse trimestre, já como foi lido, a lição por número 4, a lição do dia 27 de julho de 2025, a lição de número 4.
tem por título da lição Uma Igreja Cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo. A lição de número 4. Né? Cheio do Espírito Santo, falar em mistério e ser cheio é uma coisa muito diferente uma da outra. Tem gente que acha que se falar em mistério está cheio do Espírito Santo. Negativo, ele não está cheio se simplesmente falar no mistério, né? Falar em outras línguas. Não adianta falar em outras línguas e ser seco. Não ter a presença do Espírito Santo na vida. Isso é que é interessante. Muito melhor você ser cheio do Espírito Santo e muitas vezes falar em língua, que você falar e não ser cheio do Espírito Santo, né? O texto da nossa lição diz assim: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito, e anunciava com ousadia a palavra de Deus. Anunciava com ousadia, foram cheios, e depois de ser cheio, né? Aqueles foram cheios, depois de cheio, eles anunciaram com ousadia a palavra do Senhor, que é a alimentação para cada um daqueles que gostam da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma alimentação. Assim como o nosso corpo físico necessita do pão diário, para que o nosso corpo venha a ser um corpo sadio, venha a ser um corpo cheio de vida, nós precisamos de alimentação, precisamos daquilo que vem trazer o nosso corpo a ser mais sadio, viver uma vida, um corpo sadio, né? Para não estar todo o tempo do médico. Então, assim também é o nosso corpo espiritual. Se não tivermos alimentação, que é o pão da vida, o pão diário, pão espiritual, a nossa vida morre espiritualmente. Porque quando nós, no Jardim do Éden, que Deus falou para Adão e Eva, diz: no dia que vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. E a Bíblia diz que Eva comeu e deu também para Adão. E fisicamente eles não morreram. Fisicamente não morreram. Porque estavam se alimentando de alguma coisa, né? Não morreram. Mas espiritualmente, eles morreram ali. Eles morreram a vida que eles tinham com Deus. Eles morreram ali. Né? Tão tal que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Aí quando Jesus Cristo morre pelos nossos pecados, significa que nós ressuscitemos com Jesus. Quando Jesus morre, que ele ressuscitou toda a sua igreja juntamente com ele. Todos fomos ressuscitados com ele. E todos aqueles que aceitam ele como Salvador, eles têm uma ressurreição espiritual para com o Senhor. Então, por isso que nós precisamos de nos alimentar da palavra de Deus, que é o pão da vida, que é Jesus Cristo. E sem essa alimentação espiritual, que é Jesus, todos nós morremos espiritualmente. Não temos vida espiritual para com Deus. Precisamos, sim, de nos alimentar da palavra do Senhor. Verdade prática diz assim: uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflição, ora com poder e ousa no testemunho de Cristo. A igreja cheia, ela suporta aflição, ela suporta a perseguição, ela suporta pessoas perseguir, como antigamente, no tempo dos apóstolos. A igreja era perseguida. Hoje a igreja não é perseguida, graças a Deus. Né? A igreja hoje no Brasil, ela não é perseguida. Em algum lugar ainda é perseguida. Em algum lugar. Mas na época, a igreja era perseguida. Por Pilato, por alguns, por outros reis, eram perseguidas. Mesmo assim, os discípulos não deixavam de servir a Jesus, porque estavam cheios do Espírito Santo. Então o Espírito Santo dá suporte para nós suportar aquilo que é de ruim. Ele nos dá força. Eles apanhavam, alguns deles era devorado por leões nas arenas, alguns deles era morto, como foi o caso de Tiago, foi morto à espada. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E nenhum daqueles homens foram negar a Jesus. Nenhum, porque eram cheios do Espírito Santo. Hoje,
Eu falo bem que é coisa hoje para você. Ainda bem que aquela perseguição não seguiu até hoje, porque se seguisse até hoje, você contava no dedo quem eram os líderes que suportavam. Viu? No dedo, porque hoje, qualquer coisa que acontece, o crente já murmura. Já não vai mais para a igreja, alguém olhou o cara ruim para ele, não vai mais, né? O pastor zangou com o irmão, se o irmão vai para a igreja, o pastor zangou, o obreiro zangou, isso e aquilo. Então, não aguenta a perseguição. Por quê? Porque não são cheios do Espírito Santo. Fala em mistério, mas não são cheios do Espírito Santo. Cheio, suporta sim as aflições que a vida nos traz. O primeiro tópico da nossa lição de hoje é uma igreja perseverante. Uma igreja perseverante. Uma igreja que persevera. Uma igreja que continua. É uma igreja que vai avante, não importa o que está acontecendo. O importante é que ela vai caminhando, perseverando. Por quê? Porque a igreja tem vida. Toda igreja que persevera, como eu estou falando em igreja, não estou falando em igreja de quatro paredes. Quatro paredes. Não estou falando aqui. Estou falando na igreja. A pessoa, o membro de Cristo. O membro do corpo de Cristo. A igreja é o membro do corpo de Cristo. Tem pessoas que louvam a Deus quando está em quatro paredes, louvam a Deus, pregam, mas quando sai de quatro paredes, não louvam a Deus mais, não pregam mais. Se passar 15 dias sem congregar, está morto. Não consegue ler a Bíblia e se alimentar da palavra do Senhor. Aí diz aqui o subtítulo: suporta sofrimento, pois assim a sua pregação junto à porta formosa, Pedro, pois assim a pregação junto à porta formosa, Pedro e João são levados presos e posteriormente ameaçados por pregarem o nome do Senhor Jesus. Quando eles fizeram aquele milagre na porta formosa, a Bíblia diz que eles foram presos. Presos, além de presos, eles foram ameaçados. Se vocês pregar o nome de Jesus novamente nessa cidade, vocês serão executados, vocês vão ser punidos. E o que foi que eles fizeram? Eles se esconderam? Eles negaram Jesus? Não. Muito pelo contrário. Quando eles foram presos ali, diz a Bíblia, que eles não tiveram nem aí. Ele falou assim: eu sou mais antes de obedecer a Deus do que aos homens. Eu estou aqui para trazer o Evangelho de Deus. Certo? Dentro da palavra do Senhor, eu vou pregar a Jesus Cristo que reina, que é o pão da vida. Mas eles foram ameaçados. Como eu disse anteriormente, hoje, se algum crente não pode ter uma perseguição, que já existe, que já disse que Deus não está com ele, Jesus não está com ele, não, é negativo. Tem que perseverar. Se você é cheio do Espírito Santo, você tem que perseverar no caminho para a vida eterna e pregar a palavra do Senhor. O segundo subtópico diz assim: não negocia os seus valores. Não negocia. Eles não negociaram os seus valores. Ou seja, não, tá bom. Ele falava: você não prega. Ele, não, tá bom, então não vou pregar não. Porque se eu pregar você morto, então eu não vou pregar. Eles não negociaram não, irmão. Vamos pregar sim. Olha o que disse aqui. E quando a classe sacerdotal intimou os apóstolos, deram ordem expressa para que eles não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Olha, foi a classe sacerdotal que fizeram isso com ele. Foi o povo religioso. Foram o povo religioso. Tenha muito cuidado com religião, muito cuidado com o povo religioso. Porque o que tem de igreja religiosa é que não tem nada de Jesus Cristo, que não tem o Espírito Santo, tá? É só fácil, não tem nada. Tem muito cuidado aqui, ó. Foi a classe sacerdotal, foi os religiosos, né? Não tem aquele tipo de religioso que fala assim: não, você não pode cantar em outra igreja, você não pode pregar em outra igreja, você não pode visitar outra igreja, só aqui é a minha igreja, só na Assembleia, só na Batista, só na Deus de Amor. Não, irmão, para com isso. Jesus Cristo não está preso em quatro paredes, não.
Eu posso sim congregar qualquer igreja que prega uma palavra de Jesus. Porque ele está preso dentro de uma assembleia. Não está preso dentro de quatro paredes da Batista, da Deus de Amor, não. Se nós somos pregadores e cantores, nós temos que pregar o nome de Jesus Cristo aonde formos chamados para pregar a palavra de Deus. E nada pode proibir. Mas tem uma classe religiosa, irmão, que são terríveis. São terríveis. Eu vi uma reportagem onde um camarada, um líder da igreja, aqui fora, né, aqui no Brasil mesmo, ele proibiu, disse, de hoje em diante nenhum pregador prega em outra igreja, nenhum cantor canta em outra igreja, tem que cantar aqui, religioso, ele quer ser dono da igreja, ele é religioso. Isso aí não tem nada de Deus, nada de Espírito Santo. Isso aí é o mau caráter que está na frente da obra, é para destruir o caráter da igreja. O que tem de pastores falsos, mentirosos, é demais. Pastores não, mercenários, e pastores são verdadeiros. Graças a Deus que o Brasil ainda tem muitos homens de Deus, muitos pastores de Deus, muitos homens que pregam a palavra de Deus, muitos homens que levam a obra do Senhor com sinceridade, com amor. Graças a Deus que há muito homem de Deus dentro da igreja do Senhor. O terceiro subtópico diz assim: está convidada, está convicto da sua fé. Uma igreja cheia do Espírito Santo está convicta de sua fé. Não se apoia em suposição, mas em fatos. Os primeiros cristãos não apenas ouviram sobre Deus, mas também testemunharam sua obra. Quando Filipe pregou em Samaria, os samaritanos se converteram porque ouvia e via os sinais que Filipe fazia. Quando ele pregou, alguns se converteram. Eles não se converteram simplesmente por ouvir a palavra, mas eles se converteram por ver o resultado que a palavra fez. Eles se converteram não por somente ouvir, eles se converteram por ver o milagre acontecer. Quando o obreiro é cheio do Espírito Santo, a igreja é cheia do Espírito Santo, quando ele prega, algo acontece. Quando ele prega, algo acontece. Não há somente zoada, mas há verdadeiramente a manifestação do Espírito Santo naquele lugar, onde há cura e há conversão de alma. Naquele lugar. Essa é a igreja cheia do Espírito Santo. O segundo tópico: uma igreja que ora com poder. Orar com poder é o resultado da sua fé. Você que ora com poder, você que ora com certeza, você que ora com segurança, você vai ver o fruto das suas orações acontecer. Você vai ver o fruto das suas orações. Agora, quando a pessoa ora sem fé, sem esperança, sem convicção, ele nunca vai ter nada. Porque ele não orou com confiança naquele que é o Todo-Poderoso, que é o nosso Deus. Olha o que diz. Oração com propósito. Observamos na oração do capítulo 4, versículo 24 ao 30, de Atos dos Apóstolos, que os crentes oram para que Deus seja glorificado por meio de uma evangelização de poder. Eles oravam para Deus ser glorificado. Olha, as orações deles não era para se mostrar. As orações dele é para que o milagre venha acontecer, e acontecendo o milagre, o nome do Senhor seja glorificado nas alturas. Eles oravam para glorificar o nome do Senhor. Eles não oravam para se exibir, para se dizer, não, aconteceu, então a glória é minha. Não. A oração deles era para glorificar o Senhor. Diferente de hoje, algumas pessoas que oram, e se por acaso acontecesse algum milagre, a glória ficava para ele. Mas naquela época era completamente diferente do que os apóstolos faziam e pregavam. Segundo subtópico, orando em unidade. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram sua voz e a concordância de explica que a palavra unânime vem do termo grego, que significa um grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito.
Orar com unanimidade é um grupo de pessoas que ora em um só propósito, né? Não é um orando para cá, outro orando para lá, outro orando para lá. Por exemplo, vamos orar aqui. Aí um ora pedindo um carro, outro ora pedindo uma cura, outro ora pedindo uma casa, outro ora para desmatar uma pessoa que alguma coisa com ele, eu vou orar para desmatar. Outro ora para enriquecer. Fica oração assim, entendeu? Mas quando ora, um grupo de pessoas ora em um só propósito, por exemplo, vamos orar para o irmão receber uma cura. Toda a igreja ora naquele propósito, receber uma cura. Não tira a sua intenção para outra coisa. É naquilo, orar em um só propósito. Tá aí. E o milagre acontece. Instantaneamente o milagre acontece porque a oração feita em um só propósito. O terceiro subtópico diz assim: orando fundamentada na palavra de Deus. Ao orar, os crentes citaram o Salmo 2, 1 e o 2, que dizia: pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Ou seja, nas orações que eles faziam, sempre citavam a palavra de Deus, né? Por exemplo, Senhor, traz uma cura para o Pai do céu, assim como tu usou Pedro, assim como tu usou Paulo, assim como o Senhor, como Jesus Cristo fez aquele milagre, aconteceu, sempre citavam a palavra de Deus. Não era uma oração vã, é uma oração sadia, edificada na palavra do Senhor. Era a oração que eles faziam. Era a oração sincera, pura e verdadeira. A oração da palavra do Senhor. Tem mais. Não basta orar, é preciso orar tomando por base a palavra de Deus. Orar fundamentando na palavra é orar crendo e afirmando as suas verdades. Uma oração feita da palavra de Deus não terá nenhuma garantia, não. Uma oração, orar crendo e as suas verdades. Uma oração feita fora da palavra de Deus não tem nenhuma garantia de ser respondida, porque ele vela pela sua palavra. Ele vela. Não tem pessoa que ora para o pastor sair da igreja? Ô, Deus, que esse pastor aqui? Muitas vezes o cara também é atrapalhado, né? A igreja quer se livrar daquilo que tem de obreiro, irmão, atrapalhado, fazendo coisa, sabe, fora da palavra de Deus. E a igreja quer se livrar daquilo. A igreja ora, mas não ora assim. Ora para Deus fazer a vontade dele. Faça a sua vontade. Faça o seu querer. Né? Faça o seu querer. E Deus faz aquilo que nós oramos aí. O terceiro tópico. Primeiro, segundo, terceiro e último tópico. Que diz assim: uma igreja ousada no seu testemunho. Ousadia para enfrentar oposição do evangelho. Os crentes oravam conscientes dos obstáculos que estava enfrentando. Olha para a sua ameaça. Olha para a sua ameaça. Já foi dito que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja perseverante. Ela suporta aflição e sofrimento por causa do Evangelho. A igreja que ora, irmão, é uma coisa interessante. Orando, pedindo para Deus olhar para a ameaça dele. Olha para a tua ameaça, retira de nós tua ameaça, né? Modo povo que era um carnal, né? Que não tinha nada com Deus, e Deus orava e eles pediam que aquilo acontecesse.
O segundo subtópico, a ousadia no exercício dos dons. O evangelista nos informa que todos eles foram cheios do Espírito, no ensino da palavra, como Paulo. O enchimento do Espírito está diretamente relacionado à prática dos dons espirituais na igreja cristã. Não se trata, portanto, apenas de uso de uma frase feita no livro de Atos dos Apóstolos. Ou seja, você chega e não fala para o senhor, para você, não é simplesmente aquele efeito de falar em mistério. Você chega e me fala para você, pregar a palavra de Deus com ousadia e milagre acontecer durante a sua pregação, é o Espírito Santo se manifestar e fazer cura, né, aonde você está pregando. É assistir o Espírito Santo, é buscar a palavra do Senhor, é ter também, irmão, amor no coração. Isso, cheio do Espírito Santo, é totalmente você estar cheio de bondade, cheio de amor, né, cheio de compaixão para com as pessoas. Que adianta ser cheio e não ter compaixão por ninguém? Que adianta ser cheio e eu não ter coração para ajudar uma pessoa que está necessitada, um vizinho meu que está necessitado, sendo que eu posso ajudar? O que tem de crente ruim, mano? Tem demais, tem muito crente ruim. Eles estão na igreja, louvam e oram, mas quando chega, sai fora da igreja, muda completamente suas atitudes, seus corações, são cheios de podridão. Esse não tem a palavra do Senhor. Mas o crente cheio do Espírito Santo, ele é santo na igreja e é santo onde ele chega. Ele ajuda, ele tem compaixão, ele tem amor pelo próximo. Ele busca sempre a paz do Senhor no coração das pessoas. Esse é ser o cheio do Espírito Santo de Deus. O exercício, ele exerce seu dom, é o dom espiritual que Deus dá. E por último, o terceiro subtópico, 3.3, a ousadia na expressão da palavra. A Escritura diz que após a oração da igreja, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O que é anunciar a palavra de Deus com ousadia? É estar gritando? É estar pulando? É estar cambaleando? É quebrar banco? É quebrar cadeira? Não, isso não é cheio, isso é completamente uma emoção fora do normal. Está cheio, pregar na ousadia é como Pedro. Ele foi proibido a pregar naquela cidade, mesmo assim, ele saiu e pregou na mesma cidade que ele foi proibido. Ele está cheio de ousadia. É pregar com ousadia a palavra do Senhor. Então, pregue a palavra do Senhor com ousadia, aonde você está, aonde você mora, é onde você trabalha. Seja sim um apóstolo aonde você mora, para pregar a palavra do Senhor, nosso Deus. Não tenha medo, pregue com ousadia a palavra de Deus. E seja cheio do Espírito Santo de Deus. E interessante observarmos o uso da palavra ousadia nesse texto. Ela aparece, por exemplo, em Atos, para se referir à coragem de Pedro e a João quando foram interrogá-lo pelos anciãos e escriba. O cristão cheio do Espírito Santo se torna corajoso em sua vida cristã. Ele prega a palavra de Deus com poder. Tá vendo? O comentarista aqui, ele prega a palavra de Deus com poder. Aquela palavra ousadia foi dada modo de Pedro e João, que mesmo impedido, ele tentaram a cidade. E também, Paulo, tem uma passagem também em que Paulo ele foi arrastado para fora da cidade. Arrastado, pegaram ele arrastado. Aí diz a Bíblia que quando ele se levantou dali, diz que ele voltou para o mesmo lugar para pregar na mesma cidade. Porque Paulo também tinha ousadia do Espírito Santo de pregar a palavra de Deus. Se você tem ousadia, pregue a palavra do Senhor, não importa, mas pregue uma palavra pura e verdadeira, que somente a palavra de Deus cura e transforma o coração das pessoas, tá bom? Então nós chegamos aqui à conclusão, né? Só um resumo, não dá para gente fazer tudo porque é muito longo. Só o resumo, né? Só o resumo, que traz aí, movido pelo Espírito Santo a igreja anuncia a palavra com ousadia, sem temer a oposição. Não tema. Se alguém acha que alguém quer impedir, não tema. Prega a palavra do Senhor e faça a vontade do Senhor, assim como Ele ordenou a você fazer. Que Deus abençoe
tá? Fique aí com esta lição. Vamos orar neste momento. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, muito obrigado por este momento, por estar, Papai do Céu, aqui, Senhor Deus, pregando a sua palavra, trazendo esse pequeno ensinamento aos corações das pessoas. Use a cada pregador, use a cada professor, a cada ensinante, pessoas que ensinam, mestre, Papai do Céu. Dê ousadia para cada um pregar a tua palavra. Toque, Papai do Céu, nesta manhã, cada coração, cada alma, cada vida e a cada lar. Pai, toma em tuas mãos cada pessoas que estão doentes, Senhor Deus, nesta manhã. Toque ele, Papai do Céu, com a tua mão que cura, Senhor Deus. Toque, Pai, onde quer que esteja. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, que vive e que reina eternamente. Louvado seja Deus. Até o próximo vídeo.